dia, bom dia. Eu vou gravar esse vídeo. São 4 horas e 21 minutos da madrugada do dia 29 de fevereiro, último dia do mês. Esse é um ano bissexto, né? E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acordei agora há pouco de um pesadelo horrível. E nesse pesadelo, um espírito, um demônio, uma pessoa muito poderosa havia me convencido a voltar a usar drogas. Fazia anos que eu não usava drogas e eu estava no meu sonho, eu me reconhecia como um ativista antidrogas, né, e tal, mas ele ganhou minha confiança, minha amizade, essa pessoa, no meu sonho, digamos, no meu pesadelo, né? E quando eu vi, e quando eu vi, eu recaí no sonho, nas drogas, né? Eu não estou recaído nas drogas, só para explicar. Mas no meu sonho, no meu pesadelo dessa noite, eu recaí nas drogas. E muitas vezes isso até é um aviso, né, através de um sonho, para a gente mesmo, nosso próprio cérebro, nos alertando: cuidado, tu está correndo grande perigo, né? Então é mais ou menos por aí. O meu próprio cérebro, numa tentativa de me defender o meu futuro, talvez chegando à conclusão que eu estou correndo o risco de recair no futuro próximo, resolveu me dar esse alerta, né? Isso não é explicação de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psicanalista. Mas existem outras explicações também, né? Eu acredito muito nessa coisa da força do mal espiritual. E por que eu acredito nisso? Porque ao longo da minha vida, muitas coisas me aconteceram que me provaram dessa existência de uma inteligência espiritual do mal. Eu tive provas. Com 9 anos, por exemplo, o padre Máximo, fundador do Colégio Dom Bosco, escolheu para mim ser coroinha dele. E já com 9 anos eu já sabia da história dos padres serem poderem dar em cima da gente por questões sexuais, né? Eu meio que fiquei com medo, mas o padre Máximo, ele era tão magrinho, raquítico e tão idoso que eu resolvi aceitar a amizade dele, a aproximação dele lá no Colégio Dom Bosco, quando eu tinha 9 anos. E ele um dia me convidou: Carlinhos, eu preciso da tua ajuda. Vamos lá no meu quarto. E eu, poxa, é agora que o padre vai me atacar, né? Deus, e agora o que eu faço? Mas eu examinei a situação. Não, mas esse padre vai me atacar como? Olha, magrinho do jeito que ele é. Mesmo eu sendo pequeno, com 9 anos, eu dou um empurrão nele, grito e saio correndo. Foi o que eu pensei: vou lá no quarto dele, vamos ver o que ele quer. E subi no quarto dele. Era um quarto muito simples, assim, me impressionou demais. Ele tinha uma cama, do lado da cama uma estante de livros. Ele chegou na estante de livros, pegou um livro grosso, né, e disse assim: Carlinhos, eu uso óculos e eu não enxergo. Mesmo com esses óculos eu não enxergo mais. E eu precisava que tu lesse para mim, né? E aí ele botou uma cadeira do lado da caminha dele e deitou com as mãos assim, de batina.
deitado de batina preta. Ele tô com as mãos sobre o peito. Falou assim, Carlinhos, abre esse livro em qualquer parte e começa a ler pra mim. E foi o que eu fiz, abri o livro, né? E comecei a ler. Adivinha que livro que era? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E eu tinha 9 anos. Eu lia, não entendia nada, porque eu só tinha 9 anos, né? E eu estava ali dentro de uma instituição católica salesiana, o Colégio Dom Bosco. Eu lia, e aquele livro falava sobre espíritos, reencarnação, vida depois da vida e tal. E o padre, ele ficava brabo. Ah, mas isso não tá certo, não existe reencarnação. E papai começava a falar, à medida que eu lia, ele começava a esbravejar, a reclamar. Então, isso aconteceu muitas vezes. Eu subi no quarto dele, lá no segundo andar do Colégio Dom Bosco, né, lá no bairro EPI, para ler para ele esse livro. Um dia, eu cheguei no colégio, tava um silêncio, não tinha alunos e tinha muitas pessoas no salão. Eu estranhei, né? Porque eu fui para minha aula e estavam mandando os alunos embora. Um funcionário do Colégio Dom Bosco veio na minha direção, porque todo mundo me conhecia. Eu era o coroinha do Padre Máximo, o fundador do Colégio Dom Bosco, né? Então, vieram na minha direção, pegaram na minha mão, naquele ar terrível de algo horrível aconteceu, né? Eu senti na hora, né? Meu coração tremeu. E me levaram para aquele salão, estava cheio de gente. E quando eu entrei lá no salão, no meio do salão, estava o caixão, um caixão, e o Padre Máximo deitado ali no caixão, com um terço na mão, deitado. E as pessoas rezando e tal, né? E eu me desesperei tanto, eu chorei tanto. Eu me lembro que eu botei as mãos nas mãos do padre. Então essa para mim foi minha primeira grande perda na minha vida, né? Perdi o meu maior amigo que eu tinha, porque eu criei um vínculo de amizade muito grande com ele. E ele também, o Padre Máximo, ele me proporcionou o conhecimento a respeito da espiritualidade, principalmente o conhecimento dos fundamentos do catolicismo, né? Ele, de uma certa maneira, ele me ensinou a respeitar a Igreja Mother, a Igreja mãe de todas as outras igrejas, né? Mas eu também aprendi a respeitar Allan Kardec, porque Allan Kardec, pela minha voz, pelas minhas palavras e pelos meus olhos, e pelo interesse do Padre Máximo, estavam sendo discutidos comigo. E o Padre Máximo, naqueles últimos meses de vida, ele não escolheu a Bíblia Católica ou a biografia de São Francisco de Assis para ler nos seus últimos meses de vida, porque ele sabia que ia passar, que ia falecer. De alguma maneira ele sabia. Ele escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso também me chamou a atenção. Eu sempre fui muito inteligente, né? E afinal, eu penso, logo existo. Mas não foi o suficiente para mim acreditar, nem mesmo em Deus, nem mesmo na Igreja Católica, nem mesmo no Espiritismo kardecista. Até porque me tiraram meu amigo,
me tiraram meu amigo, e no caso foi Deus que me tirou meu amigo, né? Se Deus existe, foi Deus. Se não foi Deus, foi o destino, a natureza, uma coincidência, mas me tiraram meu amigo. E foi horrível. Eu com 9 anos, a primeira pessoa que realmente se importou comigo e me cuidava e me protegia dentro de toda a escola, porque ninguém tocava a mão em mim. Eu era o coroinha do Padre Máximo. Depois, com 13 anos, eu fui no Centro Espírita Allan Kardec, na Caju, e tive uma experiência fenomênica. E na fila para tomar passe, de repente eu comecei a passar mal, quase desmaiei, e alguém me segurou pelo braço e falou assim: Carlinhos, tu tá bem? Eu olhei, quem é? Ninguém me conhece aqui. Era um senhor muito gordo que me segurou pelo braço, evitou que eu caísse, porque eu ia cair. Eu tava na fila esperando para tomar passe e comecei assim. Eu ia. Quando eu fui cair, esse senhor me segurou pelo braço. E aí, ao ele me segurar, a tontura passou. E ele disse assim: eu sou o irmão Mário, presidente dessa casa. Faça o seguinte, querido. Te apresenta para uma senhora lá embaixo e diz para ela que eu, o irmão Mário, presidente da casa, estou te enviando para o curso de médiuns. Então, eu comecei a fazer curso de médiuns. Eu sou batizado. E a minha religião é a luterana. IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Inclusive, por recomendação do pastor Breno Dietrich, eu fiz teologia. Então, eu tive ao longo da minha vida muitas experiências fenomênicas, né? Com relação ao bem, ao mal, com relação a perdas e sucessos, com relação a questões de espiritualidade. Eu tive uma overdose por causa das drogas, né? Eu morri, me acordei lá do outro lado e disseram para mim, Carlos, tu morreu por causa das drogas, teve uma parada cardiorrespiratória, mas tu vai voltar e tu vai fazer um trabalho contra as drogas. E eu sou incapaz de qualquer coisa. Me acordei na UTI do pronto-socorro de Jabaquara, fiquei meses e meses internado, até que me mandaram para um outro hospital, e mais outro, fui parar em Porto Alegre, na clínica PAP, ali na João Pessoa, sendo cuidado por Dr. Rômulo Vieiro, psiquiatra, né? E ele me trouxe uma máquina de escrever elétrica, e é proibido em clínica psiquiátrica dar coisas elétricas para paciente. Me trouxe um saco de livros e disse assim: Carlos, teu tratamento de hoje em diante vai ser escrever um livro. E assim nasceu meu primeiro livro, né? Meu filho não, Manual de Prevenção às Drogas. Então, eu tenho assim, eu hoje me considero uma pessoa ecumenista, ou seja, eu não sou sem religião. A minha religião é luterana, mas eu sou um luterano ecumenista, porque eu conheci as bases e os princípios de todas as religiões, inclusive de religiões africanizadas, como por exemplo a Umbanda. Quando meu pai era deputado estadual, eu era mendigo. Fiquei 3 meses na rua de mendigo, e quem me tirou das ruas, né, foi a mãe Neuza de Gum. Eu vi eu todo sujo, barbudo, passando fome na rua. Minha família toda tinha fechado as portas para mim. E eu vi, algo me levou lá para aquele bairro, lá atrás do Olímpico, em Porto Alegre. E eu, caminhando, passei na frente da casa dela. E tinha uma festa ali. Todas as pessoas
todas as crianças comendo docinhos e eu morrendo de fome, atraído pela comida, e fui me aproximando do portão e aquela senhora estava próxima do portão e ela viu assim a minha cara de desespero, de fome, e se aproximou de mim. Eu tive coragem e fui me aproximando dela. E ela: tu quer um pratinho de comida? De doce? Eu falei: eu quero. Ela foi lá, trouxe para mim. E ela disse assim: eu comecei a comer logo de fome, né, os docinhos que ela me trouxe numa bandejinha. Enquanto eu comia, ela ficou falando assim, e falou: hoje é dia de São Cosme e Damião e eu estou pagando uma promessa para os meus orixás que salvaram meu familiar de uma doença muito séria. E eu falei para ela: porque hoje é dia 27 de setembro? Eu falei para ela, e ela hoje é meu aniversário. Quando eu disse isso, imediatamente a mãe Neuza de Ogum abriu o portão. Pois então seja bem-vindo, meu filho. E ela me levou lá para os fundos, para o congá dela. Curou minhas feridas, meus pés sangravam. Me fez a minha barba. Me deu banho. Botou uma roupa toda branca em mim. Botou um colchão no congá. E ali eu fiquei semanas e semanas dormindo ali no congá, porque os familiares dela não aceitaram direito isso. Mãe, tu tá louca? Tirar um mendigo da rua? Não tô louca. Eu tô cumprindo o desejo dos meus orixás, que trouxeram esse rapaz até a minha porta. Exatamente no dia que eu estou pagando uma promessa, dia 27 de setembro. E ele nasceu dia 27 de setembro. E ela jogou os orixás para mim. Ela disse que eu era de Xangô de Ibedi, que seriam a justiça criança, né? Então existem orixás crianças chamados Xangô de Ibedi. E assim foi a minha vida inteira, né? Aprendendo, queira ou não queira, sobre religiões. Então é justo que eu diga: eu sou um ecumenista. Não é verdade que é justo que eu diga isso? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então esse é em resumo, um pequeno documentário sobre a minha vida, né? Um documentário sem nenhum tipo de recursos, produzido após um pesadelo, né? E nesse pesadelo que eu estava contando para vocês, esse espírito, esse demônio, essa entidade muito inteligente que soube se aproximar de mim e me conquistar minha amizade, e com isso fazer eu recair nas drogas. Ele tinha como propósito me tirar tudo, me deixar sem nada, como quantas vezes isso aconteceu durante a minha vida. E quem sabe mais na frente ainda isso não possa acontecer, porque dessa água eu não beberei. Não dá para dizer isso, né? Dá para dizer que a cada 24 horas,
só por hoje eu não usei drogas. Dá para dizer que nesse pesadelo que eu tive, que nos últimos minutos ou nas últimas horas, eu não sei assim quanto tempo durou, né? 4 pessoas no meu sonho, no meu pesadelo, me resgataram. Entraram pelas janelas, arrombaram as portas onde eu estava, deram uma surra nesse espírito. E esse espírito chamou outros espíritos, ou esse demônio, não sei, chamou outros, e esses 4 que entraram pela janela, arrombaram as portas para me tirar dali, começaram a brigar com esses espíritos horríveis, né? Com esses demônios horríveis, com essas entidades. E me salvaram. Me salvaram daquela recaída, e eu contei para eles, depois, quando estavam todos os espíritos presos, amarrados. Mas, Carlos, o que aconteceu? Como é que tu deixou que isso acontecesse? Eu contei para eles. Eu não pensei que isso ia acontecer comigo. Enfim, eu estou salvo, pelo menos desse pesadelo, que é uma coisa da minha imaginação. Tomara que isso não venha se concretizar no futuro, e que esse alerta, como diria algum psicanalista, que foi um alerta, um sonho alerta, não se realize. Por isso eu canto. Me deixai. Me deixem fazer minhas palestras, meus shows palestras. Me deixem explicar essa minha vida religiosa e nas drogas que eu tive. Me deixem explicar sobre a esquizofrenia e sobre os problemas e os transtornos mentais decorrentes do uso de drogas que eu tenho. Me deixem conversar com os alunos. Me permitam sair dessa peça aqui onde eu estou e fazer meus shows, palestras, que é como eu interajo, é como eu mantenho a minha homeostase, o meu equilíbrio, inclusive espiritual. Me ajudem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve